Olá, meus irmãos, boa noite, tudo bem? Estou hoje aqui, com a minha esposa, a missionária Daniele, Eu e elas vamos fazer um vídeo aqui falando sobre batalha espiritual, tá? Hoje não será o meu ponto de vista, essa explicação, nem nada, será o ponto de vista da missionária Daniele. Eu vou estar fazendo algumas perguntas aqui para ela e ela vai estar respondendo aí para vocês, tá bom? Primeiramente, boa noite, missionária Daniele, tudo bem? Boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda aqui, tá, no canal, tá? A primeira pergunta que eu faço para você, Daniela, qual é a passagem bíblica, que fala muito fortemente sobre a batalha espiritual que existe no mundo espiritual? Fica em Daniel 10:12, que diz assim, né? Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração compreender a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos meus primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Falando ele comigo, essas palavras abaixei o meu rosto e emudeci. Eis que uma como semelhança dos filhos dos homens que me tocou os lábios, então abri a minha boca e falei, e disse àquele que estava diante de mim, Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pôde o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque quando a mim deste agora, não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. Até aqui, né? Porque ele é um pouquinho aqui, né? Vai tomar muito tempo, mas já dá para entender, né? Porque Daniel estava passando por esses períodos de 21 dias, embora Deus já tinha ouvido a oração dele desde o primeiro dia, mas o que houve para ele não entender, né, para o anjo não passar e dar vitória nas mãos deles tão fácil? Porque tinha uma resistência ali, né? Que a Bíblia fala que era um demônio territorialista, que era da Pérsia, né? O príncipe da Pérsia não era o homem da Pérsia, mas era um espírito, principado ali, que ficava ali barrando, né, as orações, ficava ali contra o servo de Deus Daniel, para impedir as orações de subirem. E não é diferente hoje nas nossas vidas, irmãos. Ainda mais nos tempos de agora, que a gente está vivendo muita apostasia, muita frieza espiritual, muita falta de oração, falta de discernimento, falta de visão, falta de sonhar, pedir para Deus, né, abrir a nossa visão espiritual, porque muitas das vezes a gente está só buscando as coisas desse mundo e a gente ignora sem querer as coisas espirituais. Naquele tempo, Daniel, ele sabia que tinha algo lá estranho contra o povo dele para vir, mas ele queria a vitória, né? Ele foi, quando ele se prostrou para não acontecer o de pior com o povo, a resistência veio, né? O principado da Pérsia começou a construir barreiras para não as orações de Daniel não subir perante Deus, não ser ouvida, e Daniel não obter vitória, porque o inimigo, quando você trava uma guerra, uma luta, o inimigo ele vai fazer de tudo para barrar as suas orações. E ele coloca fraqueza, irmãos, porque muitas das vezes eu já passei batalhas espirituais tremendas, a ponto de eu não conseguir nem sabe, ficar cansada, deixar... É até complicado, um assunto complexo, é até meio complicado falar que a gente fica cansada em meio de uma batalha espiritual. E pegando esse gancho, missionária Daniela, você falou, de apostasia que está nesse mundo, tudo, essas coisas, e me fala um pouco mais, quais são os sinais quando a gente está sofrendo uma batalha espiritual, principalmente quando a gente faz um pedido a Deus, que a gente vê aquela demora, mas a gente sabe que está passando por uma batalha espiritual. Quais são os principais sinais que pode estar acontecendo? Fala aí para a irmã, para o irmão que está assistindo esse vídeo, que vai assistir esse vídeo, para que ele possa ficar atento, nesses sinais, para ele poder realmente colocar mais a cara ao pó, para poder estar orando mais, para poder estar vencendo essa batalha, que nem você falou, não é contra o homem, é contra os príncipes e as potestades que estão nesse mundo espiritual. Quais são os principais sinais, na sua opinião? Quais que são?
o que você analisa? Quais seriam os principais sinais que a pessoa já tem? Opa, aí tem alguma coisa diferente, está acontecendo alguma coisa diferente? Quais seriam? Um dos sinais é o cansaço excessivo. Você toma vitamina, você dormiu bem, mas mesmo assim, quando você tá perante, assim, orando, né? Você é uma pessoa de oração, tô falando daqueles que são de oração, daqueles que ora, de manhã, tarde, à noite, como eu também oro, né? Assim, eu tô orando sempre também, irmãos, assim, que a oração a gente nunca pode cessar, mas aqueles que estão orando 3 vezes ao dia, Daniel orava 3 vezes ao dia, então aqueles que oram uma vez ao dia também, né? Não importa o tempo de oração, mas só de você estar colocando Deus como prioridade na sua vida, então você vai sentir esses sinais que são cansaço, que são assim dores no corpo, né? Que a gente pensa que até é uma doença, né? Aquela doença que diz que é frio, como que fala? Calafrio. Não, uma doença lá que fala que dói 50 pontos do corpo, mas não é bem assim. Pode ser também, mas vai fazer exames, né, para ver se não é, mas se não é, pode crer que é uma batalha espiritual que você está enfrentando, porque já dá os sinais. Por que dá os sinais? Porque o inimigo está resistindo. E a primeira coisa que o inimigo vai colocar em você é o desânimo, é a falta de querer buscar a Deus. Quando você tava assim orando com todo fervor, mas depois vem assim você pensa, nossa, para que eu vou orar? Não vai acontecer nada. Esses pensamentos ele joga em você para achar que a sua oração vai ser impedida, Deus não vai ouvir, mas Deus vai ouvir. Como Daniel, desde o primeiro dia, Deus ouviu a oração. Como Deus, ele vê a nossa intenção. Se você tá com a intenção de orar, o Senhor vai te dar força para buscar. Porque muitas das vezes eu já passei muita batalha espiritual a ponto de eu não aguentar nem abrir a minha boca, mas só de hoje olhar e falar com Deus em pensamento, ajoelhada, Deus já me dava força. Que uma batalha espiritual não é fácil, irmão. Só quem vive, quem viveu, quem vive, continua vivendo. Quem é crente vai continuar vivendo. Não tem essa de falar assim, não, a gente somos em Cristo, não vamos mais enfrentar guerras, né, irmãos? Jesus Cristo enfrentou, né, no Getsemane, ele foi tentado, né? Sim, sim. Jesus foi tentado. Que nem você falou, né? Os principais sinais são o cansaço, né? O desânimo. Teria mais algum outro sinal, assim, que a pessoa pode estar ficando... A irritabilidade, você fica até meio ignorante, assim, com as pessoas, né? Muitos não entendem, às vezes, a gente tá meio irritada, meio, né? Não meio irritada, mas vem a irritabilidade. A gente tem que lutar contra isso também, Vem a irritabilidade, vem a falta de querer ir buscar na igreja, estar cansado. Isso é uma batalha espiritual. Isso é uma batalha espiritual que o inimigo tá travando, porque se está travando uma batalha espiritual, porque Deus tem algo maior para te dar. Então você já tá, Deus, ele tá querendo travar aquilo na sua vida, então vai ter uma guerra aí. Mas você tem que vencer com jejum, oração, perseverança e não deixar de ir para a casa do Senhor. Amém? Não deixar de congregar, não deixar de louvar dentro da sua casa. A guerra que eu venci dentro de uma batalha espiritual foi louvor, muita oração, né? E é isso, consagração, vigiar, né, também, porque o inimigo ele usa pessoas para nos tirar do foco, nos tirar do propósito. Então tem que continuar vigiando muito, continuar buscando muito. Sim, sim. Muito, muito legal esse ponto de vista, muito bem perspicaz esse ponto de vista, realmente é coisas que acontecem mesmo. Uma outra pergunta que eu vou fazer para você, missionária Daniela, né, na passagem de Daniel fala com o príncipe da Pérsia, né? Eu tenho uma teoria, você pode até me corrigir ou concordar ou não comigo, mas entende-se que quando tem um príncipe da Pérsia, tem ali um anjo caído, é referente aos anjos caídos do céu, né? Aquela 1/3 da parte dos anjos que veio com Lúcifer, né? Para a terra, tudo. Você acha que cada um desses anjos é responsável por um território no mundo espiritual? Tipo, o Brasil tem um, né? E dentro do Brasil ele tem uma organização que comanda cada lugar, cada 5.000, aqui são 5.000 municípios. Sim. Você acredita que isso é real? Isso é real? Isso vale também para os dias de hoje? Temos que ficar atentos aos dias de hoje sobre isso? Sim, é sim. O mundo espiritual ele é organizado, é hierarquias, é patentes. Então, os demônios, ele tem desde o menor o maior. É tipo uma empresa, tem o líder, né? Tem o encarregado, tem, né, um funcionário. Então, o mundo espiritual é a mesma coisa. O que Daniel estava enfrentando ali era um principado, né? Era o príncipe das trevas que estava ali, que era o príncipe da Pérsia, né? Mas é um principado, é um demônio territorialista. Aqui no Brasil, a gente entende que tem um principado aqui, que eu não vou falar o nome, não convém, né? Que é um nome muito, né, pesado, né? Que eles falam que é
né? Um principado. Aqui na minha rua tem um principado também, que eu sei qual que é. Eu sei qual que é o comandante, do chefe dos demônios aqui. Então, a gente que trabalha com liderança, assim, com a gente que é mais Deus, ele nos capacita para entender com que guerra que a gente está lidando, com quem que a gente está lidando. Tá com o chefe, tá com o menor, tá com o maior. Então, a gente tem que saber. Já pessoas me corrigiram, porque eu oro todo momento queimando demônios. Eu sou assim, eu oro, minha oração é assim, queima demônio, queima, e queima em nome de Jesus mesmo, porque o demônio ele não brinca, irmãos. O principado, ele não brinca. O demônio menor dentro da sua casa, ele não brinca. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, a igreja do Senhor está no meio de uma guerra travada. Uma guerra de desânimo. Ele está jogando muito desânimo. Ele está jogando os crentes no TikTok. Está jogando um crente contra o outro. Então, se nós se reunisse para falar da palavra do Senhor, falar de Deus, falar de Jesus Cristo, pregar o evangelho, irmãos, e fazer os cultos ao Senhor ao ar livre, louvar, sem cessar, louvar mesmo, louvar, adorar o Senhor, a gente vence. Muito jejum, oração, união, porque a igreja do Senhor precisa de união. Porque mas os demônios estão vencendo os crentes, tá? Porque os crentes estão dando muito lugar, porque eles estão ignorando as batalhas, estão ignorando que o mal existe. Tem crente que assiste novela dentro de casa, tem crente que assiste coisas que não deve. Então o inimigo, ele veio aí, irmãos, ele trabalha através de brechas. Então a gente tem que fechar as brechas, que a batalha espiritual a gente já tem que, não é só orar para Deus queimar demônio e consagrar e jejuar, mas vigiar também. Se você faz algo dentro da sua casa, você gosta de assistir uma série, que às vezes os Espírito Santo não se agrada, que a gente fica, né, ali colado com televisão, colada com gente escarnecedora, pessoa que só fala palavrão, né? Pessoas que só falam mal dos outros, maldiz da outra pessoa, irmão. Você tá travando a sua própria vida. Aí não tem como Deus trabalhar, mas quando você entrega o seu coração para Jesus, irmãos, tudo na sua vida flui. Amém? É meu ponto de vista, né? Bacana, legal. Você vê, né? Como a gente a gente tá fazendo esse canal realmente para mostrar o nosso ponto de vista, como que é, né, como que funciona, um pouquinho do que a gente conhece. É lógico que vem coisas a agregar, né? A gente faz esse canal com o intuito de que a palavra de Deus chegue para outras pessoas, né? Que a palavra, o entendimento da palavra de Deus possa chegar para outras pessoas. Às vezes a gente pode estar encontrando pessoas aí que conhecem um pouco mais, possa mandar um comentário conosco, querer fazer uma live aí, quem sabe uma vez aí, querer fazer uma live aí ao vivo com todos nós aí, vai ser fantástico, tá? E eu peço para os irmãos, né, com toda a humildade do mundo, que vocês possam estar se inscrevendo no canal aí, dar o seu like, dar o seu joinha, né, para o algoritmo do YouTube entender que faz muito bem esse conteúdo, para que possa chegar a muito mais lugares, muito mais longe, né? Eu tenho aqui acompanhado os meus dados aqui, já chegou até na Angola, para você ter ideia, Moçambique, na África, ali naquela região da África, onde realmente ali, né, a palavra de Deus, as pessoas são sedentas da palavra de Deus. Vamos fazer que chegue mais, tá bom? Porque eu conto com vocês, porque vocês fazendo isso, vocês estão sendo um missionário de Deus, tá bom? E eu peço aí, tá? Dê o seu like, compartilha, né? Divulga o canal para outras pessoas, que vai ser muito, mas muito bom mesmo, tá bom? Então, agradeço aqui a presença da missionária Daniele, minha esposa, ela concordou em estar fazendo aqui um vídeo comigo aqui, a gente vai estar organizando mais assuntos para que a gente possa estar abordando aqui, conversando, trocando uma ideia e tá mandando aí para vocês aí, tá bom? Eu deixo aqui para vocês uma palavra de bênção, né? Que Deus continue abençoando vocês, que esse 2025 seja um ano abençoado, né? Que vocês consigam chegar às suas vitórias, né? Sempre com a glória para Deus, tá bom? E vou estar aqui passando para a missionária Daniele para também estar agradecendo aqui a presença de quem está assistindo esse vídeo, de quem assistiu esse vídeo e de quem irá vir assistir esse vídeo aí. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês que ouviram essa mensagem, que o Senhor te dê muito mais discernimento, visão, foco, né, e força. Porque realmente é uma batalha espiritual, você a torna perdendo a sua força, assim. Não é, você perdeu a força, você não é crente. Não, irmãos, Daniel ficou fraco aqui. Porque não é fácil, você tá lutando contra algo que não tá nem aqui físico, né? Então é só Deus mesmo para te dar vitória, só o Senhor e os anjos do Senhor quando Ele ordena para te ajudar, amém? Fique na paz do Senhor, eu te agradeço. Até a próxima, meus irmãos. Tchau, tchau.